Olá, designer, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula da nossa jornada Ser Designer. Só recapitulando um pouquinho do que nós vimos na aula anterior. Na primeira aula, então, mostrei para você um pouco da minha trajetória como designer. Eu que sou já designer há 12 anos, há mais de 12 anos, atuando sempre com essa área de criação gráfica, digital e professor também na área do design. E mostrei para você já rapidamente as possibilidades que você tem de ingressar na área do design. Então, nessa segunda aula, nós vamos se aprofundar nesse assunto e eu vou mostrar para você principalmente as 3 grandes áreas que estão mais aquecidas nesse momento. Ou seja, as áreas que têm mais oportunidades em aberto para você já começar a conseguir os seus primeiros clientes e a desenvolver projetos empreendendo como designer. Então, vamos aqui para a tela do meu computador, que essa aula tem muito conteúdo de valor. Então, o primeiro passo é nós pensarmos em design para quem? Quando nós falamos de design, a gente pensa sempre em uma persona. Já foi falado isso até na aula anterior, eu comentei um pouco sobre a construção dessa persona. Inclusive, se você não fez a atividade da primeira aula, eu sugiro que você retorne à primeira aula e baixe o arquivo para download e faça a atividade. Mas sempre quando nós pensamos em design para alguém, é importante que nós olharmos para o mercado que está mais em alta. Não que você vai ficar a todo momento mudando e redirecionando a sua área, mas que quando você for fazer essa opção, você já olhar isso como um potencial para você desenvolver seus projetos. Então hoje nós temos o seguinte cenário. O mercado digital, até nessa configuração, ele está maior porque realmente é um mercado maior no momento. Então toda essa área dos produtos digitais tiveram um crescimento exponencial nos últimos meses. A área de identidade visual é a clássica área dentro do design, onde você pode desenvolver marcas e identidade para diversas empresas. Toda a parte de produção de flyers, posts, materiais de social media. Então até na aula anterior nós falamos bastante sobre isso. A criação de materiais digitais como anúncio, marketing digital, os criativos. E as áreas que envolvem também as ferramentas dentro da área do design. Então de você se especializar em Photoshop, no próprio Adobe Illustrator, ou até em alguns casos trabalhar com o famoso CorelDRAW. Um critério que é sempre importante você ter em mente é o de não esperar o cliente bater na sua porta. Então, quando eu falo isso, principalmente eu estou querendo dar esse impulsionamento para você se jogar no mercado, para você realmente sentir essa necessidade de expor e divulgar o seu trabalho, de se posicionar e conseguir, de certa maneira, trazer clientes para aquele produto, para aquele serviço que você disponibiliza. Se você não der esse primeiro passo, dificilmente o cliente vai se sentir motivado e engajado para ir lhe procurar. Então, algumas questões que a gente fala dentro da área do design, como não preciso aprender design, o design não dá dinheiro, tem tudo pronto na internet. Se você já ouviu algum desses termos, eu digo que você deve realmente se afastar dessas pessoas, das pessoas que trazem essa verdade ou essa inverdade para você. Porque dentro da área do design sempre vai ter algo novo para você aprender. Eu falo isso com toda essa minha experiência. Sempre é momento de você se reciclar, de você buscar novas oportunidades. É um mercado que sempre tem possibilidades. O design não dá dinheiro também não é verdade. Então tem muita possibilidade e muita oportunidade pagando bem, ganhando bem dentro da área do design. E outra inverdade de que tem tudo pronto na internet também não faz muito sentido. Por quê? Porque o designer que vai se diferenciar, o designer que vai realmente agregar valor no seu serviço é aquele designer que vai utilizar do seu potencial criativo de gerar sempre conceitos diferenciados para os seus clientes. Os clientes buscam por diferenciação, buscam por posicionamento e você ter um designer ao seu lado que proporcione isso para a sua empresa dá um resultado extremamente inimaginável. Então é importante, eu trago essa figura sempre do design iceberg como uma forma de você entender melhor como que funciona toda essa sua estrutura realmente dentro do design, toda essa base, o que você precisa saber e como que você precisa se posicionar dentro do design. Então, quando nós falamos de atuar como designer, nós começamos pela base. Então você pode ver que lá embaixo no iceberg nós temos os fundamentos do design. O primeiro passo então é você entender sobre questões envolvendo layout, a teoria da Gestalt, você saber conceitos a respeito de cores, tipografia. São todo esse leque de possibilidades, de conceitos que vão dar a base para você começar a criar os seus primeiros projetos. A partir disso, então você vai para um segundo estágio. Você já entendeu um pouco o que é design, você vai para um estágio de começar a se organizar e planejar a sua carreira dentro da área. Nessa parte, principalmente, muitos designers sentem dificuldades,
que é quando envolve questões financeiras, o famoso saber cobrar, saber agregar valor ao seu serviço, escalar o seu preço. A questão de contratos também é uma dificuldade muito grande de você não definir contratos com seus clientes, de você levar o famoso calote em muitos projetos. A questão de gestão, também no sentido de você gerenciar o próprio tempo de trabalho, de você ter uma rotina saudável, disponibilizando tempo para desenvolver seus projetos e também dar atenção à sua família, às suas viagens, o seu lazer. A questão no terceiro nível que nós entramos é a questão de ferramentas. Então, quando nós trabalhamos de design, antes mesmo de entrar na parte de software, de projetar o design em si, algumas ferramentas elas são ótimas para direcionar os projetos que nós vamos criar. Dentre as ferramentas que são importantes para você aprender, eu indico briefing, você saber fazer um bom briefing. A primeira ferramenta que nós aplicamos quando conseguimos um cliente novo, de entender o projeto, de entrevistar ele, de buscar informações sobre o que vai ser feito. O mapa mental, que vai dar toda uma visualização daquele projeto que vai ser criado. E o processo criativo em si. Então existem algumas metodologias, algumas técnicas de processo criativo, mas na verdade o processo criativo é um processo muito natural seu. Todos nós já somos criativos, o que acaba acontecendo é que a gente perde um pouco dessa habilidade ao longo da vida. Então quando a gente começa a trabalhar com o design, a gente tem que fazer esse processo de retomar esse nosso processo criativo, de buscar aquelas inspirações, aquelas referências e sempre criar conceitos novos com base em todo esse nosso conhecimento e essa nossa força de vontade realmente de fazer algo inédito, algo original. No quarto estágio, então, nós vamos daí para a questão de software. Percebam que só nesse momento que nós entramos na parte de ferramentas, realmente, né? Na parte de criação dentro do design. Um erro muito comum é que as pessoas começam a trabalhar com design já pela questão da ferramenta. E vocês acabaram de ver que dentro dessa habilidade, dessa profissão de ser designer, já tem 3 estágios pelo menos que você tem que aprender e você tem que ter esse conhecimento antes de abrir uma ferramenta. Então, quando você começa pela ferramenta, você está, de certa maneira, pulando várias etapas que depois vão lhe dar dificuldades, que vão lhe dar algum tipo até de necessidade lá na frente, de você aprender mais e de você se especializar. Então, quando nós chegamos nesse estágio do software, nós já estamos falando de você aprender Photoshop, de você trabalhar com o Corel, o Illustrator, o After Effects, são ferramentas as principais dentro do pacote Adobe também para o design. E o estágio que nós temos mais alto ali, dentro dessa linha do nosso iceberg, seria você já chegar ao nível do marketing, portfólio e vendas. Então, a partir do momento que você já se organizou para ser um designer, que você já entende as ferramentas técnicas para se trabalhar na área, você já domina o seu planejamento, você já sabe sobre software, é aquele momento realmente de você se preparar e se posicionar para ir para o mercado. Então, nesse caso, você vai precisar realmente entender sobre marketing, principalmente o marketing digital, a questão de organizar um bom portfólio e estratégias de venda, prospecção de clientes. Então, entram nesse direcionamento questões como posicionamento. A partir do momento que você se posiciona no mercado, você gera uma autoridade, então você consegue agregar valor ao seu trabalho. A questão de você pensar em collabs, os trabalhos colaborativos entre designers, entre profissionais da área criativa, é uma ótima oportunidade também de você já iniciar na área. De você olhar muito para o seu network e ver as diversas conexões que você pode fazer para conseguir clientes também. Então, no seu próprio network, você já pode fazer esse exercício até nesse momento mesmo, de você olhar para as suas redes sociais, de você ver possíveis empresas, possíveis clientes ali dentro e começar a montar essa sua rede de contatos. Dentro da área de marketing digital, você trabalhar também com estratégias de tráfego pago, do SEO, então otimização do seu próprio site, do seu portfólio para ele ser encontrado nas ferramentas de busca, como o Google, por exemplo. E você trabalhar também com estratégias de anúncio, onde você amplia seu alcance. Então você consegue fazer artes dos seus próprios criativos e você consegue disparar, consegue prospectar clientes utilizando somente o potencial das redes sociais. Quando nós falamos de portfólio em si, é importante que tenham 4 grandes pilares em mente. A questão de você definir uma boa estratégia para o seu portfólio, de você trabalhar com uma boa ferramenta, de você aplicar as técnicas e de você ter ótimos trabalhos. Quando você atinge esses 4 estágios dentro do portfólio, você consegue realmente criar uma verdadeira máquina de vendas, onde o seu portfólio se torna uma vitrine e o seu cliente, a partir do momento que ele começa a ver o seu resultado, ele já se sente engajado, interessado em lhe contratar para alguns projetos dentro da área.
No meu caso, por exemplo, então aqui eu mostro que eu sou o designer e um mentor, um professor, alguém que tem um domínio, uma autoridade já dentro da área de design, e eu trabalho isso também muito posicionado dentro do meu portfólio e das minhas redes. Então no meu Instagram, por exemplo, quem acompanha já vê muita produção de conteúdo, então eu trabalho com conteúdo diário dentro da área de design, e principalmente no meu site, então eu já tenho um site oficial que eu recomendo que você tenha também um domínio, um registro online. Eu trabalho no marcosramosdesign.com.br, muito essa minha autoridade, essa minha experiência dentro da área do design. Então esse posicionamento foi um posicionamento que eu defini, que ao mesmo tempo ele apresenta já o trabalho que eu desenvolvo para o mercado e ao mesmo tempo também ele me traz muitos clientes por essa questão de eu já me mostrar como alguém que está criando, trabalhando na área e como alguém que já tem uma trajetória grande dentro desse mercado. E chegamos então ao momento que muitos de vocês podem estar passando, né? O famoso momento de querer fazer um portfólio e olhar para os seus resultados e pensar, mas eu não tenho trabalhos, então como que eu começo realmente um portfólio? Como que eu posso criar um portfólio para prospectar clientes? Eu indico para você então que você busque por parcerias. Parcerias em que sentido? De você se conectar com profissionais de áreas próximas, de você expor seus serviços, de você mandar directs ali pelas redes sociais e mandar mensagens buscando profissionais que tenham áreas próximas da sua para você fazer uma parceria e otimizar algum resultado. Você também trabalhar no seu portfólio alguns projetos como forma de estudo, então você pegar algum tema na internet, recriar alguma arte que alguém já tenha feito, como forma de você exercitar alguma técnica, alguma ferramenta. E principalmente você também participar de concursos de design. Hoje é muito comum surgirem concursos, desafios, onde você pode pegar o tema daquele projeto, daquele desafio e você criar a sua arte como uma forma de realmente experienciar essa área. E eu diria para você já definir e para você já ter uma visualização desse seu posicionamento online, eu vou deixar um desafio aqui para você, de você fazer uma busca nas redes sociais, fazer uma busca realmente no Google, e ver o que aparece relacionado com o seu nome. Você já parou para pensar nisso? Como que está o seu posicionamento, principalmente online? Então, se você fizer uma breve busca ali no Google, você vai talvez identificar que não surge o seu nome já logo nos primeiros resultados, ou você vai identificar que o seu nome não aparece ainda nas redes sociais, que aparecem outros nomes de profissionais de áreas próximas. Então, todas essas estratégias também eu vou comentar muito com você, para você ter esse melhor posicionamento e realmente aparecer dentro das redes sociais. E eu encerro essa parte falando que você precisa estar onde seu cliente vai procurar. Anote isso que é muito importante. Ou seja, você já identificou quem que é o seu possível cliente, você já montou essa sua persona, o seu cliente ideal, e junto com isso você já identificou também quais as redes que ele utiliza, quais os canais de comunicação, os pontos de contato que você pode ter com esse cliente. Então, a partir do momento que você se posiciona onde seu cliente está, você já fica ali um alvo fácil realmente para ele prospectar, para ele localizar o seu trabalho e realmente lhe contratar. Eu tenho adotado muito essa estratégia, utilizado principalmente nas minhas redes sociais, e eu garanto para você que os resultados são diários. Então, eu recebo a todo momento mensagem de pessoas querendo saber mais sobre o meu serviço, sobre meus cursos, meus treinamentos, somente com a divulgação que eu faço a partir das redes sociais e a partir do meu site oficial. Então, como nós já estamos falando bastante sobre toda essa parte de se posicionar no mercado e realmente mostrar seu serviço, eu queria que agora você pegasse o seu papel e a sua caneta e anotasse essas 3 grandes áreas que eu vou mostrar para você, que são as áreas que estão em maior ascensão e que têm mais oportunidades dentro da área do design. A primeira delas é o design de marcas. Então, o design de marcas não é uma área nova, não é uma área recente, mas é uma área que desde o início da trajetória do design sempre teve a oportunidade de você trabalhar. Então a todo momento surgem novos negócios, surgem novas empresas e até as próprias empresas que já possuem marcas, que já possuem uma identidade visual, passam por processos de reposicionamento no mercado, onde elas necessitam de um redesign do seu material. Eu já fiz diversos trabalhos de redesign de marca, quando passa algum período de 5, 10 anos e a empresa precisa novamente. Então essa parte do design de marcas, principalmente agora para o mercado digital, também tem tido uma procura muito grande. Eu recomendo você se especializar, você buscar bastante informações dentro dessa área e focar o seu posicionamento para esse tipo de público. Trabalhando aquela ideia da área, do nicho, do subnicho, você pode até se especializar em algum recorte desse mercado que com certeza não vai lhe faltar clientes. A segunda grande área que eu queria lhe apresentar dentro da área do design, que está em maior ascensão, é a área do design para social media.
Então, com todo esse cenário que nós estamos vivendo, todas as empresas basicamente precisaram ir para o mercado online. E quando você aprende, você já tem domínio sobre a criação de anúncios, a criação de posts para as redes sociais, dos criativos digitais, você pode estar atendendo essa parcela do mercado e trabalhando em parceria com o social media, um profissional especializado nessa área de métricas, nessa área de trabalhar estratégias para as redes sociais, ou você mesmo pode acabar se especializando e trabalhando com essas duas habilidades, de você ser um designer, que ao mesmo tempo você tem domínio das ferramentas, da prática, da criação de posts, e você sabe também fazer toda essa parte de gerenciamento e de estratégias digitais. Eu trabalho com muitos clientes nesse formato, então eu faço o gerenciamento, faço toda a montagem da estratégia para o cliente e ao mesmo tempo também eu entrego para ele a criação das artes e de todo o conteúdo visual. Dentro dessa fala ainda nós temos a terceira grande área que você pode atuar dentro do design, que está em maior ascensão, e essa área eu diria que é uma das maiores novidades, que é de você trabalhar com design focado para infoprodutos. Talvez você ainda não tenha ouvido falar desse termo. O que são infoprodutos? Infoprodutos são os produtos digitais, onde eles podem ser no formato de e-books, no formato até de livros digitais, no formato de um conteúdo que ele vai ser disponibilizado totalmente online, que ele vai ser disponibilizado de uma maneira pela internet, e você pode atuar em parceria com esses infoprodutores. Então, para quem desenvolve algum tipo de curso, treinamento online, mentoria, você pode estar prestando esse tipo de serviço e fazendo os seus criativos, fazendo as suas artes para anúncios online, que é um mercado que cada vez mais vai ter procura. Porque, novamente, como nós vivemos agora num cenário onde está muito difícil o contato físico, essa proximidade, então todos esses profissionais também precisaram migrar muito para o mercado digital e acabou tendo um boom dentro dessa área e a escassez de profissionais especializados para criar isso. Eu atuo e presto serviço também nessa parte com infoprodutos e materiais como criativos e digo para você que realmente a demanda disparou nesses últimos meses. Então fica já uma dica de uma área também para você se especializar, que vai ter uma oportunidade muito grande de você realizar projetos de uma maneira bem constante. Então dentro dessas três grandes áreas, eu queria que você ficasse com essa gravação, com essa lembrança dessa segunda aula, das oportunidades que existem no design, onde você pode especializar, onde você pode crescer, mas que principalmente você pode se dedicar a trabalhar com isso. Eu vou deixar aqui na sequência, eu gostaria que você olhasse com muita atenção alguns depoimentos dos meus alunos que contam um pouquinho dessa trajetória deles, principalmente no design e atuando em diversos cursos, em diversos treinamentos comigo. Meu nome é Isadora e eu fui aluna do Marcos Ramos e ele sempre foi um mentor pra mim, sabe? Quando você tá formulando esse teu pensamento do design, você precisa não de alguém que fale, nossa, isso tá incrível, segue em frente, mas sim de alguém que fale, meu, isso tá ótimo, você tá no caminho, mas sim, e se você tentar um amarelo, entendeu? Se você tentar uma outra cor, quem sabe dê mais contraste, algo mais assim. Ele me fez ter esse pensamento melhor, mas me fez ser uma designer melhor. Me deu várias mentorias, vários conselhos. E tem me inspirado a trazer mais conteúdos para a internet, fazer mais coisas para mim, porque quando a gente é designer, a gente pensa muito nos outros, muito no seu cliente, no que você vai fazer, qual que vai ser o próximo, mas você não pensa no seu próprio conteúdo, o que você vai trazer para o mundo, sabe? E ele tá trazendo muito esse conteúdo e eu tô absorvendo muito disso dele. Foi ele que me ensinou a mexer no Illustrator, no Corel, que hoje eu trabalho em várias agências de publicidade, tanto como um trabalho mesmo, como freelance. Hoje eu trago esses ensinamentos, alguns atalhos que ele trouxe que eu nunca poderia ter imaginado. E hoje eu agradeço muito por ter esse professor, esse mentor, que foi tão importante para mim durante esse momento em que eu tava me graduando, eu tava pensando, eu tava adquirindo esse pensamento, esse mundo inteiro tava se abrindo as portas e eu precisava de alguém que me guiasse. E ele foi esse guia para mim, ele foi um dos meus melhores professores e que eu me orgulho muito de ter sido aluna dele.
Eu já participei de palestras dele e várias outras coisas, e eu creio que ele tem muito mais para oferecer do que ser um mentor, um professor, um amigo. E eu garanto que qualquer pessoa que queira aprender com ele você vai aprender muito com ele. Não apenas sobre design, mas o jeito de pensar, sabe? O professor Marcos Ramos, ele é um profissional que ele já tem uma trajetória bem grande dentro do design, né? Todas as conversas que eu tive com ele, todas as aulas que eu tive com ele, eu me senti muito bem amparado pela organização e pelo conhecimento que ele tem. Ele faz com que o aluno assimile todo esse conhecimento de forma bem prática, de forma bem simples, e todas as dúvidas que você tiver, todas as dúvidas que eu tive durante todas essas aulas que eu tive com ele, eu fui muito bem amparado e todas foram respondidas, e além disso eu fui instigado a buscar novos conhecimentos, e a partir do que ele me ensinou, sempre buscar novidade e sempre estar aprendendo coisa nova. Então ele é um profissional que vai fazer com que você não aprenda só o básico, mas que você aprenda e continue aprendendo sempre novas coisas. Oi, eu me chamo Ana Cláudia e eu vim falar um pouco do método do professor Marcos para mim. Eu acho que ele é muito didático e muito solícito, tanto fora como dentro da sala de aula. E ele é sempre o primeiro professor que eu tiro as minhas dúvidas para ferramentas básicas do Illustrator ou até para fechamento de arquivo. Então, a base de ensino dele foi muito importante para eu chegar no mercado de trabalho hoje. Fala galera, beleza? Meu nome é Fruno e eu vim contar um pouquinho de como foi a minha experiência tendo aula com o professor Marcos, né? Que é esse profissional muito bacana e que me deu um suporte muito, muito importante, né? E eu falo isso na entrada da minha vida profissional. Ele me ajudou nos estágios, a fazer essa procura, a me adequar ao ritmo de trabalho, né? Através das atividades extracurriculares que a gente fazia na universidade também. Passou muitos processos para a gente estar aprendendo e para mim foi primordial. Hoje eu consigo fazer muita coisa, tenho os projetos rodando com os meus amigos e tenho certeza que boa parte do que eu consigo fazer foi por influência ou ensinamento do Marcos, esse professor sensacional. Então é isso, queria falar um pouquinho da influência dele na minha vida e espero que ele continue influenciando a vida de vocês e com os conteúdos, com esses materiais que são bem importantes e bacanas, né, gente? E aí galera, tudo bom? Eu me chamo Bruno, eu fui aluno do professor Marcos durante a minha formação como designer gráfico e ele me ajudou bastante, desde as partes de software gráfico a realmente entender e vivenciar essa parte do mercado, que no início eu achei bem complicado pelo fato das correrias, dos prazos, porém ele é uma pessoa paciente e sabe lidar com esses fatores muito bem, porque ele tem um amplo conhecimento na área e além de ser o seu professor, ele se torna seu amigo, sempre te ajudando, dando dicas, resumindo. Ele sempre está disponível quando se trata de ajudar você em alguma etapa do seu aprendizado ou da sua carreira. E pelas aulas que eu tive com ele, eu agradeço bastante, porque a maioria das coisas que eu faço hoje em dia, ele me ensinou. Então, muito obrigado, professor Marcos, e qualquer coisa, tamo junto. Então, pessoal, eu vendo esses depoimentos realmente até acabo me emocionando, porque para mim design é a minha essência. Então, o poder estar trabalhando com design e ter a felicidade também de construir diversas carreiras, de ver meus alunos empreendendo, é algo que me faz muito feliz. E eu gostaria que você também embarcasse nessa jornada e conseguisse empreender com design, conseguisse realmente ter uma renda, ter a sua profissão reconhecida e você se tornar um designer profissional. Nós vamos chegando aqui ao final da nossa segunda aula. Eu gostaria que você deixasse aqui embaixo o seu comentário, as suas dúvidas, que você novamente baixasse o conteúdo, material de apoio aqui no botão, também vai ter uma atividade para você desenvolver, e principalmente que você se preparasse para a nossa terceira aula, que sinceramente ela está incrível. Então nós vamos nos aprofundar ainda mais nesse conceito, em toda essa área de design que nós estamos falando, e eu também vou lhe apresentar uma oportunidade de você ainda ir mais além e se especializar dentro da área do design. Então eu conto com você na nossa terceira aula e bora lá, designer!